Lucas capítulo 8, do verso 40 ao 56. Hoje estaremos encerrando o capítulo 8, a partir da semana que vem, capítulo 9. Então, a partir da semana que vem, capítulo 9, hoje encerrando o capítulo 8. Lucas capítulo 8, verso 40, diz assim: Quando Jesus voltou, a multidão o recebeu, pois todos o estavam esperando. Um homem chamado Jairo, chefe da sinagoga, chegou e prostrou-se aos pés de Jesus, rogando-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única de quase 12 anos que estava à beira da morte. E ele indo, apertava-o a multidão. Certa mulher, que tinha uma hemorragia havia 12 anos, e gastara com os médicos tudo o que tinha, mas ninguém pudera curá-la, chegando por detrás dele, tocou na borda da sua roupa, e logo parou a hemorragia. Disse Jesus: Quem me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te comprime, e dizes: Quem tocou em mim? Disse-lhe Jesus: Alguém tocou em mim, senti que de mim saiu poder. Então, vendo a mulher que não podia esconder-se, aproximou-se tremendo e, prostrando-se diante dele, declarou-lhe diante de todo o povo porque havia tocado nele e como logo fora curado. Então ele lhe disse: Tem bom ânimo, filha, a tua fé te curou, vai em paz. Quando ele ainda falava, chegou alguém da casa de um dos dirigentes da sinagoga e disse: A tua filha está morta, não incomodes mais o mestre. Jesus, porém, ouvindo isso, respondeu-lhe: Não temas, crê somente, e ela será curada. Chegando-se à casa, a ninguém deixou entrar, exceto Pedro, Tiago e João, bem como o pai e a mãe da menina. Todos choravam e se lamentavam. Ele disse: Não choreis, ela não está morta, mas dorme. E riram-se dele, pois sabiam que ela estava morta. Ele, porém, pegando pela mão, disse: Levanta-te, menina. O seu espírito voltou, e ela logo se levantou, e Jesus mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes mandou que a ninguém dissesse o que havia acontecido. Que Deus aplique ao meu coração e ao teu coração a sua palavra. Então nós temos duas narrativas aqui que estão concomitantes juntas, que acontecem simultaneamente. Jairo vai buscar ajuda para sua filha, Jesus começa a acompanhá-lo. No caminho, uma mulher que sofria 12 anos de hemorragia toca em Jesus e é curado. Algumas coisas interessantes aqui no texto é que as duas pessoas são mulheres, e as duas, a mulher sofria 12 anos e a filha de Jairo estava com quase 12 anos. Ou seja, quando essa menina nasceu, essa mulher começou a sofrer, começou a morrer. Mas a história das duas se encontra em Jesus, que não importa a nossa idade, o nosso sofrimento, tudo converge em Jesus, tudo vai em direção de Jesus. E essa mulher, ela dá um exemplo de fé muito profundo, que ela toca em Jesus. Mas eu já trabalhei com os irmãos isso em Lucas 4, mostrando que era costume as pessoas quererem tocar em Jesus. Só que o toque dela foi diferente, foi um toque tão profundo que saiu virtude de Jesus, poder de Jesus, e a curou, restabelecendo a sua saúde. Lucas narra que essa mulher sofreu muito, ela gastou tudo que tinha, ela foi atrás de médico, tentou se restaurar, mas não conseguiu. É interessante que quando Satanás começa a pedir para Deus, para ele testar Jó, ele diz uma poesia profunda. Ele fala para Deus: Deus,
pele por pele, carne por carne. Tudo que o homem tem, ele dará pela sua saúde. E essa mulher, tudo que ela tinha, ela deu por causa da saúde dela. Mas vai mostrar que ela só encontrou cura e restauração em Jesus. Nós não vamos trabalhar o texto dessa mulher, porque esse texto talvez é um dos mais pregados, e é possível que você já ouviu alguma mensagem em relação a essa mulher com fluxo de sangue. A lição profunda é que ela acredita naquilo que ela ouviu, acredita no poder de Jesus e não permite que as barreiras, as dificuldades que ela tem a impeçam de chegar até Jesus. Ela é uma mulher de fé, como Jesus fala para ela no verso 48, tem bom ânimo, filha, a tua fé te curou, vai em paz. Então aqui vai ser evocado nessa narrativa a importância da fé. Tenho explicado isso em relação à mulher, nós deixamos a mulher e iremos nos concentrar apenas em Jairo e a sua filha. Então nós vamos trabalhar hoje encontros com Jesus, a restauração, como é que Jesus restaura a nossa vida. E aqui eu vou destacar alguns elementos fundamentais que eu chamei de caminhos para a restauração. Qual o caminho que eu devo pegar para ser restaurado? Só que é uma coisa fundamental você entender. Se existem caminhos que eu pego para ser restaurado, eu posso pegar caminhos de destruição. Se existem caminhos que eu posso pegar e ser curado e ser transformado, existem caminhos que eu posso pegar para ser destruído, desqualificado. Mas nós vamos falar aqui das melhores decisões que Jairo tomou. Jairo, como ele é apresentado, ele é o chefe da sinagoga. No verso 41 vai dizer que ele é o chefe da sinagoga. Então significa que Jairo era responsável pela ordem do culto na sinagoga, selecionava quem faria a oração e leriam as escrituras e pregariam. Então Jairo é a pessoa que coordena a sinagoga. Lembrando que a sinagoga judaica, ela nasce no período do exílio babilônico, porque até então o israelita, o judeu, não tinha sinagoga quando eles estavam vivendo em Jerusalém, porque eles tinham o templo de Salomão. Mas quando o templo é destruído, eles são levados para a Babilônia, eles criam as sinagogas, que eram um espaço de oração, reflexão, adoração e pregação da palavra. Então a sinagoga era esse espaço. Ora, você já começa a fazer as contas. Se Jairo é chefe da sinagoga e Jesus começa a ter problema com as autoridades religiosas da sinagoga, Jairo aqui, ele está abrindo mão de tudo quem ele é, principalmente daquilo que os seus amigos pensam sobre Jesus e pensam em relação dele buscar a Jesus. Então o primeiro caminho, a primeira atitude para alguém que quer ser restaurado, no verso 41, é abrir mão dos seus status sociais. Abrir mão da sua postura. O que as pessoas vão pensar de mim? Jairo não está preocupado com isso. Então o verso 41 diz assim: um homem chamado Jairo, chefe da sinagoga, chegou e prostrou-se aos pés de Jesus, rogando-lhe que entrasse em sua casa. Então o primeiro caminho é a humildade, é a humilhação, é se humilhar diante de Jesus. É aquela música que nós cantávamos, eu que era Deus, não importa o que as pessoas vão pensar de mim, eu quero Deus. Não importa o que as pessoas vão falar, Jairo, você é um homem importante, Jairo. Jairo, você é o chefe da sinagoga, como é que você vai até Jesus? Como é que você busca Jesus? Como é que você se coloca ajoelhado diante de Jesus? É porque Jairo decidiu buscar a Jesus, sabendo o preço que ele teria que pagar, e entre eles o status social. Então Jairo nos ensina que a vida cristã não é de aparência. A vida cristã não está presa ao que o outro vai pensar de mim. A vida cristã está vinculada ao meu relacionamento com Deus. Você ora todos os dias, você lê a Bíblia todos os dias,
E você pede as coisas para Deus todos os dias. Mas isso é loucura. Então você está falando com um louco, que tem consciência que é louco. Porque geralmente quem tem problemas mentais não sabe. Eu sei que eu tenho, sou louco. Porque eu abri mão dos status sociais para buscar a Jesus. Para ir em encontro a Jesus. Então o primeiro caminho é a humildade, é a humilhação. Se colocar diante de Jesus, se humilhar, sair daqui todos aqueles status que a gente tenta manter, falar: Deus, eu preciso do Senhor. Por quê? Porque a sinagoga não está me ajudando, os meus amigos não estão ajudando, a fé que eu estou professando hoje não está me ajudando, é o Senhor que eu preciso buscar. E por isso que a nossa igreja está centralizada em Jesus, porque a nossa igreja não pode fazer nada por mim e por você, é Jesus. Então quem você tem que buscar é Jesus. E por isso a gente precisa entender que nós precisamos levar as pessoas até Jesus. Pregar o Evangelho para que as pessoas entendam que tudo que elas têm não resolve diante de algumas situações da vida. Nós vimos aqui o exemplo da mulher que sofria 12 anos e não tinha cura. Só em Jesus ela encontrou solução. O segundo caminho, vai estar no verso 41, ainda é prostrar-se aos pés de Jesus como servo, dependente. Mateus ele vai ser mais enfático, Mateus capítulo 9, verso 18, vai dizer que Jairo se prostrou aos pés de Jesus e o adorou. Então ele pegou um caminho ali de humilhação, de estar prostrado aos pés de Jesus como servo. Eu sei que a gente vive muito uma relação hoje com Deus de amizade, de irmão, mas nós não podemos perder essa visão de que Ele é Deus e nós somos servos. E que nós precisamos nos humilhar diante dEle, pedir ajuda, clamar por Ele, pedir intervenções do Senhor, pedir que Ele nos oriente, prostrar-se aos pés dEle, como um servo dependente. E entender que Jesus não precisa da gente, que nós precisamos dEle. Querida, a consciência que nós temos que ter como igreja e como cristão é que nós precisamos de Deus. E que eu coloco os meus dons a serviço de Deus. Eu que preciso pregar para Deus. Mas Deus não precisa de mim pregando para Ele. Eu preciso colocar o meu dom de pregação e ensino à disposição dEle. Mas se eu parar de fazer isso, o reino de Deus continua. Porque eu sou servo. E servo está ali para servir. Se eu canto, se eu toco, se eu oro, se eu cuido das crianças, tudo isso eu faço porque sou servo. Não é porque Deus é um coitadinho e fala: por favor, não para, porque não, eu sou servo. Então, aqui os caminhos de restauração tem a ver com eu abrir mão dos status sociais e tem a ver com eu me prostrar aos pés de Jesus. Não da religião, não da denominação, não dos líderes, mas aos pés de Jesus. E a outra lição que Jairo nos dá aqui é buscar Jesus. Jairo foi buscar Jesus. Ele foi atrás de Jesus. Ele procurou Jesus. Ele foi aonde Jesus estava. Nós também precisamos buscar Jesus. Como é que anda a busca tua por Jesus na sua casa, no seu trabalho? Buscar Jesus tem a ver com um coração que tem necessidade dele. Não é só a parte de um devocional, não é só a parte de uma oração diária, mas é a parte de um coração que fala: eu preciso de Jesus. E aonde quer que eu vá ou esteja, eu vou com esse anseio. Então eu preciso buscar a Jesus. Eu preciso me conectar com Jesus, porque a fé cristã tem a ver com essa busca. Esses são os caminhos de restauração. Então, abrir mão dos status, prostrar-se aos pés de Jesus e buscá-lo com todo o coração. Querido, a gente precisa buscar orientação, e aqui no caso Jairo busca restauração. Ele busca a restauração e Jesus tem poder para restaurar.
Como cristão, a gente tem que acreditar que Deus muda as coisas, muda pessoas, que Deus muda cenários, e por isso a gente busca Ele. A outra lição que Jairo vai dar para a gente, a quarta lição, vai estar no verso 41 e 42. Eu vou destacar o 42, porque tinha uma filha única, quase à beira da morte. Então ele busca Jesus, e no final do 41 diz assim: rogando-lhe que entrasse em sua casa. O que Jairo vai fazer? Qual que é a busca? Ele vai buscar Jesus, para que Jesus entre na casa dele, porque ele tem uma filha doente. Nós precisamos reconfigurar a nossa visão do que é buscar Jesus. Eu não busco Jesus só para mim. Eu busco para quem? Para minha casa. Jairo, ele vai buscar Jesus e fala: Jesus, o Senhor tem que entrar na minha casa. Então ele pediu, verso 41, um homem chamado Jairo, chefe da sinagoga, chegou e prostrou-se aos pés de Jesus, rogando-lhe que entrasse em sua casa. Então nós precisamos pedir: Jesus, entra em minha casa. Essa casa pertence ao Senhor. Tenho falado aqui, os pais precisam orar pelos filhos, os filhos pelos pais, colocando a casa, o ambiente do lar, nas mãos de Jesus. Entra na minha casa. E aqui Jairo dá uma lição profunda para os pais. Infelizmente, o tempo que nós vivemos hoje é um tempo onde há uma irresponsabilidade profunda dos pais, de nós pais. Muitas das pessoas que conduzem a casa hoje são as mães. Há uma negligência da paternidade, e uma das negligências dos pais é orar pelos filhos. Poucos são os pais que dobram o joelho diariamente e falam: Deus, entra na minha casa, cuida do meu filho, da minha filha, abençoe o futuro. Poucos são os pais. E homens, logo nós teremos o culto de homens. Se prepare, mulheres, no dia do culto do homem. Eu sei que você não manda no teu marido, mas você vai falar: homem, você vai para a igreja assim. Você vai para a igreja. Porque nós precisamos voltar a saber o que é ser homem em Deus. E um dos papéis aqui é orar, é clamar, é dobrar o joelho, é chorar, é importunar a Deus, é falar: Deus, entra na minha casa, na minha família. E queridos, há uma guerra sim contra a família, mas as trevas têm sim tentado destruir a importância da figura masculina nos lares. E tem conseguido, porque muitas vezes nós homens facilitamos, ajudamos, né? Se jogamos, e já está ruim o negócio para nós e a gente ajuda. Como é que eu começo a restaurar a minha figura masculina em casa? Dobrando os joelhos e orando. Não é gritando, não é se impondo, não é falando: sei o que manda aqui, mas é falando: Jesus, cuida da minha casa, cuida da minha família, restaura o nosso lar. Jairo entendeu que o que mais a filha dele precisava era de Jesus, não era de dinheiro. Eu vejo muitos pais sacrificando a família por causa de dinheiro. Não era por causa de status sociais. Depois, quando vem a doença, vem a tristeza, vem a dor, aí vem o peso. Poderia ter ficado mais tempo em casa. Poderia ter estado junto. Então, como que o homem começa a restaurar? Orando, sendo exemplo, trabalhando, ajudando em casa, assumindo responsabilidade em casa. Aí a gente restaura. Então é fundamental. E o que Jairo fala? Jesus, entra na minha casa, porque eu preciso do Senhor. Eu preciso da tua graça. Então ele vai até Jesus, busca Jesus, se prostra, se coloca como servo, pede para que Jesus entre na sua casa. E qual que é o motivo? A minha filha está doente. Outra lição para os pais. Infelizmente, quando um filho fica doente, quem mais cuida é a mãe. Só que aqui, quem está cuidando, quem está indo atrás é o pai.
Quem está indo atrás do recurso é o pai. Então o Jairo, ele vai dar uma lição profunda para os homens. Tua filha está doente, teu filho está doente, você precisa se preocupar. Você precisa fazer algo. Você precisa dar o remédio, levar no médico, acompanhar, estar junto. Você precisa. Então Jairo vai dar essa lição para nós, profundo. A tua esposa liga, meu amor, a criança está doente. O que o marido fala? Já levou no médico? Deu remédio? Fez isso? Se eu precisasse fazer tudo isso, eu não tinha te ligado. Eu estou ligando porque eu quero que você participe. Então Jairo nos dá essa lição. Ele busca Jesus para sua casa porque a filha dele estava doente. Jairo sabia que a filha estava doente. Tem pais que não sabem o que está acontecendo com seus filhos. Pais, nós precisamos participar mais. Estão gostando, mulherada? É assim mesmo? É isso mesmo? Jairo é uma figura profunda que coloca nós homens, fala, meu Deus do céu, porque agora você consegue entender quais foram os status sociais que Jairo quebrou. Ele quebrou um rótulo de ser homem, e o homem não se envolve. Ele coloca, homem se envolve, homem chora, homem dobra o joelho, homem busca a Deus, porque homem tem que amar a sua família, demonstrar cuidado. Mas a narrativa continua. Então quais são os caminhos para a restauração? Pedir que Jesus entre em nossa casa, entre no nosso lar, buscá-lo. Mas também outro caminho é continuar acreditando em Jesus, mesmo com as notícias ruins. Verso 49 diz assim: quando ele ainda falava, Jesus falava com a mulher que fora curada. Chegou alguém da casa de um dos dirigentes da sinagoga e disse: a tua filha está morta, não incomodes o mestre. Jesus, porém, ouvindo isso, respondeu-lhe: não temas, crê somente e ela será curada. Então, o caminho para a restauração é continuar acreditando, mesmo com as notícias ruins. Jairo está ali, alguém chega e fala: Jairo, esquece, tua filha morreu, deixa Jesus em paz, Jesus não vai conseguir fazer nada. Jesus olha para Jairo e fala: Jairo, não temas, só crê, porque ela vai ser curada. Então aprender a continuar acreditando, continuar crendo que compensa buscar a Jesus, porque Jesus está interessado em nossa família. Nós precisamos buscar. E aqui agora para todos nós, pais, mães, filhos, filhas, continue acreditando no poder do Evangelho, no poder de Jesus, mesmo que as notícias sejam ruins, mesmo que o diagnóstico seja ruim, continue acreditando, continue buscando. Outra lição importante ali: continue escutando as orientações de Jesus. No verso 50 ele fala: Jairo, não temas, crê somente e ela será curada. Como a gente precisa aprender a ouvir a voz de Deus. Aquela voz interior que fala: filho, filha, as coisas vão melhorar porque eu estou trabalhando. Continue acreditando. Mas como que eu continuo ouvindo a voz de Deus? Através da oração, leitura bíblica diária, devocional diário, através da reunião com os irmãos no culto de quarta-feira, culto de jovens, culto de homens e mulheres. É fundamental que a gente esteja crescendo, para que a gente possa ouvir a voz de Jesus. Então continue escutando as orientações de Jesus. Talvez você não tenha experiência de ouvir Deus, está na hora de você crescer e falar: Deus, me ajuda a entender os direcionamentos que o Senhor dá para a minha vida, para o meu coração, para a minha história. Pessoas que não têm orientação de Deus são aquelas pessoas que a cada 4 ou 5 meses tem uma ideia. Cada 5 ou 6 meses ela tem uma solução, mas nunca chega a lugar nenhum. E a pessoa chega: descobri, agora é isso. Passa 5 meses. Na verdade não era isso, agora é aquilo. Onde que está Deus nisso?
Quem tem a orientação de Deus, fica tranquilo e calmo, e Deus vai orientando. Deus vai orientando. Então não siga as suas orientações e seus caminhos. Continue escutando as orientações de Jesus. E Jesus fala: crê, não temas, eu vou curá-la. Não se apegue com notícias ruins. Jairo poderia ficar ali sentado já na beira do caminho, se lamentando: ah, meu Deus do céu, acabou tudo, não vai dar mais nada, vai dar certo. A gente nasceu para sofrer mesmo, para nós as coisas é mais difíceis. Ah, não, ele se levantou, olhou para Jesus, Jesus falou e ele escutou. Nós precisamos mudar, ser mais forte, ser mais convicto, ter mais decisão na vida. Precisa chorar, chora, mas continua, não pare, não se entregue. Então quando Jairo escuta aquela mensagem, Jesus já fala: Jairo, pare de ouvir notícia ruim, pare de se concentrar no que é ruim. É verdade que eles falaram, é verdade, mas não se prenda a isso. Olhe para coisas melhores. Então continue escutando. Outra coisa fundamental para o caminho da restauração, verso 51. Chegando a casa, a ninguém deixou entrar, exceto Pedro, Tiago e João, bem como o pai e a mãe da menina. Aqui tem uma coisa fundamental: intimidade com Jesus e com os verdadeiros discípulos de Jesus. Tem situações que precisam ser divididas apenas com Jesus e com discípulos fiéis e maduros. Quando Jesus entra na casa, ele não deixa 9 discípulos entrar, porque não estão tão bem. Ele seleciona os 3 mais experientes do momento, e somente os 3, e Jesus e o pai e a mãe da menina entram. Que tem uma coisa profunda para nós: cuidado com quem você está dividindo a sua intimidade. Tem pessoas que, ao ouvir algumas coisas, ao invés de te ajudar, te coloca no buraco. Jesus, ele chega e fala: parou todo mundo. Como é que vocês pensam que estou na casa já? Parou, fica todo mundo no portão. Só vai entrar eu, Pedro, Tiago e João, o pai e a mãe da menina. O resto não entra. Jesus está ensinando aqui intimidade. Tem situações que você divide só com Jesus e com pessoas que são maduras na fé. Se não tem maturidade, não divida, porque é daí que surgem as fofocas, murmurações e contendas e ações do diabo. Não saber com quem divide a intimidade. Então Jesus está dando uma lição profunda: cuidado com quem você fala sobre você, sobre o seu marido e sobre a sua família. Fala comigo. Procure discípulos maduros. Então tem situações que precisam ser divididas apenas com Jesus e pessoas fiéis e maduras. Então intimidade com Jesus e com os seus discípulos. Então Jesus vai curar, ele vai ensinar para Jairo: eu vou te ensinar uma lição, é assim que você vive. Você está com a vida muito aberta, tenha as suas intimidades, desenvolva relacionamentos profundos, mas tem coisas que você não pode falar para pessoas que não são maduras e infiéis. Como igreja, nós precisamos começar a crescer, e você tem que entender que nem todo mundo que está na igreja é maduro, que todos nós estamos num processo de crescimento, e você tem que ter sabedoria para dividir algumas coisas que acontecem com a tua vida. Cuidar com quem você vai pedir conselho. Por isso, uma grande lição para nós: observe o comportamento. Se a pessoa fala uma coisa e diz outra, não está preparado para ouvir algumas coisas. É isso que Jesus está ensinando. Então o caminho para a restauração é você se reunir com Jesus e com discípulos maduros. Eu não posso ter amizade com quem você quiser, mas a sua intimidade da família não dá para dividir com quem você quiser, porque logo a sua vida vai estar em vários lugares, e depois você vai falar: eu não posso confiar em ninguém.
eu não confio mais em ninguém. É lógico que você foi infantil, imaturo, falou coisas para quem não sabe ouvir. Tem gente que pode sim, pode confiar sim, mas você tem que saber o que você vai falar e com quem falar. Eu, graças a Deus, nunca ninguém falou mal de mim, porque eu não falo nada de mim para ninguém. E o que eu falo, eu tenho umas 5 pessoas que eu converso que sabem tudo sobre mim, mas fora esses 5, eu não falo. E já é bastante. Mas são homens confiáveis. Conheço ao longo de 20 anos, já 30 anos. Então são pessoas que têm história, tem começo, meio e fim e continuação. Não é amigo de 1 mês, 2 meses, 1 ano. Amigo que tem história. Então precisamos ter esse cuidado. E tem coisa que nem para eles eu conto, só para Deus. Só para Deus. Mas desenvolva então um caminho para a restauração, tem a ver com intimidade com Jesus e com discípulos maduros. Mas pastor, como é que eu me relaciono com pessoas que não são maduras? Ajude-as a crescer. Ajude a se desenvolver. Porque, querido, se você conta uma situação com uma pessoa que é menos maduro que você na fé, você desestimula a pessoa. Se você pega algo teu e conta para um adolescente, filho, você casada, conta para o adolescente, você acabou com a estrutura emocional, o adolescente não está pronto. Então nós temos que ter essa sabedoria, dividir. Jesus, é eu, o Senhor, e mais os 2 irmãos aqui que eu confio. Vamos lutar nós em oração, em jejum, vamos caminhar. Então cuidado aonde você está buscando conselho, cuidado aonde você está buscando força, porque ao invés de te ajudar, vai te levar para baixo. Vai falar, Jairo, desista, já acabou, morreu, deixe o mestre em paz, vai chorar, vai lamentar, vai enterrar sua filha, acabou para você, Jairo. Mas Jesus fala, Jairo, caminha comigo. Outra lição que nós vamos aprender: o choro e as lamentações precisam ser substituídos por novas perspectivas. Verso 52. Todos choravam e se lamentavam. Ele, no caso de Jesus, disse: não choreis, ela não está morta, mas dorme. Entender que a vida, nós já falamos do choro aqui, temos uma mensagem inteira sobre a questão da bem-aventurança do choro, mas o choro não deve predominar em nossa vida. O choro faz parte da nossa vida, mas não deve ser ao ponto mais forte nosso. Então Jesus fala, Jairo, fala para todo mundo que está ali, pare de chorar, porque eu estou trazendo uma nova perspectiva. Eles choravam e se lamentavam. Só que esse choro aqui é um choro desesperador, uma lamentação que você escuta de longe. Pessoas que perderam todo o sentido, perderam toda a razão, pessoas que não conseguem mais ver continuação na vida, então estão chorando ali como se aquilo fosse o último momento da vida. Jesus fala, para com isso, olhe para mim que eu tenho nova perspectiva, eu tenho outras maneiras de você lidar com isso. Já chorou bastante, então pare de chorar. E no verso 53 diz que e riram-se dele, pois sabiam que ela estava morta. Começaram a rir de Jesus, falando, olha, não tem mais jeito essa situação. Lembra que eu falei? Cuidado com quem você coloque na sua intimidade, porque alguns deles vão rir de Jesus, vão rir da sua fé, vão rir da sua história. Eles estavam chorando e agora começam a rir. E esse é um texto enigmático, porque é o único lugar onde as pessoas param de chorar e começam a rir. Só que o riso não é de alegria, o riso é de sarcasmo. Sabe aquela risada? Ha, 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 ha. E você fala, não dá essa risada porque... Essa risada de sarcasmo. Essa é a risada que eles falam, eles riem. E o que Jesus fala para eles? Nada. Quem só sabe chorar e rir, e um riso de zombaria não merece resposta. Jesus não fala nada para eles, não briga com eles.
Fala nada. Só fala para eles: dá licença, porque vocês não servem para ficar no ambiente. Mas tenha novas formas de olhar a vida. Então o choro e as lamentações precisam ser substituídos por nova perspectiva. Às vezes tem que parar de chorar, levantar e continuar lutando. A vida não é feita só com choros, mas também não é feita com a ausência do choro. Não é isso que eu estou falando. A vida é para aqueles que sabem sentir, mas entendem que a vida não é só sentimento, é ação, é razão, é decisão, é fé em Jesus. Então você que chora demais, quando eu começar a chorar, lembra-se de mim. Pare de chorar, engula o choro, respira, encara de frente, levanta a cabeça. Ah, mas eu sou chorão. Então, mais um motivo para você mudar. Para de ser chorão. Sabe a hora de chorar e a hora de olhar para o nosso momento. Jesus fala, todos choravam e se lamentavam. Ele disse, não chorem. Parem de chorar. Porque muitas vezes as lágrimas também não nos permitem olhar mais à frente. Tem uma história no Antigo Testamento, em Gênesis, que fala de Agar e Ismael, que Agar estava chorando, e ela colocou Ismael debaixo de um zimbro, e ela começou a chorar, se distanciou, e falou, vou deixar, eu e meu filho vamos morrer. E aparece um anjo do Senhor falar com ela, e de repente tem um poço na frente dela. As lágrimas dela não permitiram ela ver que tinha um poço, que ela não ia morrer. Então nós precisamos muitas vezes parar de chorar e se lamentar, se levantar e falar, o que eu posso fazer a respeito? O que Jesus está me orientando? O que Jesus quer nisso? E continuar. Se o choro vem, você chora, enxuga as lágrimas e continua. Continue. Outro ponto importante é que Jesus e somente Jesus pode restaurar a vida. Verso 54. Ele, porém, pegando pela mão, disse, levanta-te, menina. Quantas pessoas riam, o que Jesus faz? Ele vai pegar a menina pela mão e a ressuscita. Só Jesus pode restaurar a vida. Só Jesus pode transformar. Só Jesus pode nos levantar novamente. Talvez você está caído, deixe Jesus te levantar, te restaurar e transformar a sua vida. Deixe Ele fazer algo por você. A última lição aqui, Jesus colocou a família em comunhão, verso 55. O Espírito voltou e ela logo se levantou e Jesus mandou que lhe dessem de comer. Então Jesus ressuscita ela e fala, olha, deem essa menina de comer. E eu imagino, aqui é eu imaginando, eles trazendo para ela comida e sentando-se à beira da cama com ela e ela comendo. A família reunida em volta da vida e da mesa. E aqui a gente reaprende o que é vida. Vida é a família reunida agradecendo a Deus pelas bênçãos. Quem sabe a outra imagem é que quando Jesus mandou eles darem de comer a ela, eles pegaram ela e levaram até a cozinha, sentaram à mesa e comeram junto com ela. E fizeram um banquete, celebraram a vida. Quem sabe? Essas são cogitações minhas, levando em conta que Jesus mandou que ela comesse, sendo que o ato de comer ali era sempre um ato de celebração e amizade, unidade familiar. Então Jesus colocou a família em volta da mesa. E a lição aqui é, quando Jesus entra em nossas casas, em nossas vidas, Ele restaura a comunhão da família. Ele restaura a unidade familiar. Pessoas voltam a celebrar a vida. Aquela menina tinha morrido, tinha se perdido, agora ela voltou. Então eles vão comemorar a vida. Querido, e aqui tem algo profundo para você. Celebre a vida. Celebre as pessoas enquanto estão vivas. Celebre as pessoas enquanto estão respirando.
Essa é a lição. Almoce, se alegre, aproveite. Porque um dia nós iremos partir e Jesus não vai nos ressuscitar. Por que Ele não vai nos ressuscitar? Porque Ele quer que a gente aprenda a viver a vida hoje, agora, nesse momento. Então Ele falou, dai de comer a ela. Então a família se reuniu e se alegrou com essa menina que estava novamente viva. Essa semana, ouvindo uma mensagem, o pregador falou que infelizmente os nossos velórios, pastor Abdala, da primeira igreja batista de Periaribe, uma coisa assim, é pastor Abdala, depois você procura lá, falando que infelizmente os choros nos velórios hoje são mais choro de remorso do que celebração. E que ele não entende por que as pessoas compram as melhores flores, levam os melhores ternos, e por que não fizeram isso para a pessoa quando ela estava viva. Então a lição desse texto é: celebre a vida. Mesmo que esteja brigado, nós estamos brigados, mas vamos celebrar a vida. Eu estou de mal de você, mas vamos celebrar a vida. Vamos comemorar agora, vamos sentar, vamos almoçar em paz. Por quê? Porque pode ser que essa mesa amanhã esteja vazia. Vamos celebrar a vida. Porque Jesus entrou em nossa casa, vamos superar as dificuldades. Vamos reaprender a viver. Porque nós estamos vivendo espaços de restauração. Buscar a Jesus, se envolver com Jesus, se prostrar diante de Jesus. Eu tive um professor, pastor Getão, o nome dele, ele é professor até hoje na faculdade. Inclusive ele começou o ministério dele aqui em Jacarezinho e ele fundou a Igreja Batista de Santo Antônio da Pratina, ele é da região, pastor Getão. Lembro que no primeiro ano do seminário ele estava falando para a gente da importância do ministério pastoral investir em famílias. E ele contou por que é que ele começou a ter essa concepção. Ele falou o seguinte: olha, eu tive um problema na minha igreja, ele era pastor em Piraquara nessa época, ele falou, tive um problema essa semana, que um filho brigou com a sua mãe. E a briga foi tão intensa que esse menino fugiu de casa. Fugiu. Ficou uma semana inteira sumido, ninguém sabia onde o menino estava, ninguém conseguia achar o menino. Mais uma semana depois ele voltou. Só que quando ele voltou, imagine, no sábado, a mãe dele faleceu na quarta. Na quinta-feira enterraram, esse menino volta no sábado. Ele volta, preciso conversar com a minha mãe. Não dá. Tua mãe faleceu quarta-feira e foi enterrado quinta. E ninguém conseguiu te encontrar. Imagine o psicológico desse menino. Queridos, nós não sabemos quando a morte vem, que eu sei que a vida acontece agora e hoje. Vamos celebrar a vida. Vamos celebrar a vida. Vamos buscar restauração em Jesus. Pais, reveja a sua paternidade. Mães, reveja a sua conduta. Voltemos a buscar a Jesus diariamente. Porque Ele, assim como Ele fez com Jairo, quais são as ações de Jesus aqui? Ele ouviu Jairo. Jairo falou: Jesus, vamos comigo até minha casa? Jesus foi. Jesus acompanhou Jairo. Jesus ouviu a notícia ruim. Jesus escuta as coisas ruins que é falado sobre nós, as coisas ruins que dizem respeito a nós, Ele escuta, mas Ele continua dizendo: olha, continue, não para. Jesus fala a palavra de encorajamento e Jesus levantou a menina. Esses são passos que nós devemos ter diariamente em relação a Jesus. Buscar a Jesus, não só para a minha e a tua vida, mas para a nossa casa. É tempo de Jesus restaurar a minha e a tua família. É tempo. E Jesus pode restaurar tudo o que está equivocado em nossas casas. Ele pode restaurar. Mas começando com quem? Comigo e com você. Você é o Jairo da sua casa. É com você. É com você. Deus restaurando e ministrando a tua vida. Quem na sua casa, ou por quem hoje você precisa buscar a Jesus? Qual é o nome que você fala: Jesus, vai na minha casa,
porque eu tenho essa pessoa. Vai na minha casa porque eu tenho essa situação. Visita a minha família porque eu tenho isso. E vamos buscar e pedir que Deus faça coisas tremendas da sua graça em nossas vidas. Qual que é o teu compromisso essa semana? Orar pela sua família. Então essa semana você vai dobrar o seu joelho e vai orar pela sua família. Os filhos vão orar pelos pais. Os pais vão orar pelos filhos. As esposas pelos maridos, marido pelas esposas. Talvez você tenha dificuldade de orar, você fala, pastor, eu não consigo orar. Mas se você começar a orar seriamente pelo seu marido, por você mesmo, pelo teu filho, tua filha, teu trabalho, no mínimo 20 minutos. Só aí. De repente vem o tio, vem a tia, vem a avó, vem o vizinho. Você vai ficar ali um bom tempo orando. A oração também é uma extensão de amor. Quanto mais eu amo, mais eu fico na presença de Deus por causa das pessoas. E você vai orar por você e tua casa. Vai falar, Jesus, alguma coisa precisa acontecer entre nós, entre a nossa família e a nossa história. E eu quero orar, interceder e quero entregar tal pessoa em tuas mãos. Entrega e deixa nas mãos de Deus. Busca os caminhos de restauração, reveja os seus caminhos, a sua história, e Jesus vai te abençoar. E se você ainda não se envolveu com Jesus, se você ainda não falou, Jesus, eu quero me render ao Senhor, me submeter ao Senhor como meu Salvador, como Salvador da minha história, da minha vida, se renda essa manhã. Mas se você já aceitou Jesus há muito tempo, mas hoje a tua fé está fraca, cambaleando, você vai e não vai, fala, Jesus, renova a minha fé, renova a minha força, porque eu preciso recomeçar. Entra na minha vida, no meu coração. Vamos orar?